Muito bem. Fala aí, pessoal. Olá a todos. Vamos ver aqui sobre química. Como eu faço para me tornar um especialista em química? Eu nunca entendi química e eu quero saber sobre química. Então, o que acontece? Você está lá, tendo toda aquela dificuldade ali quando você estuda a propriedade da matéria, você tem as propriedades das substâncias. Aí vem a pergunta, por que eu tenho que aprender química? O que isso vai servir na minha vida, fora da escola? Quando eu me formar, após minha formatura, eu vou utilizar química na minha vida cotidiana? Então são essas perguntas corriqueiras que atravessam gerações. E quando a pessoa está lá estudando química, não entende por que química faz parte lá do ensino faz parte do currículo escolar, do ensino brasileiro. E o que acontece? Então, esse tipo de dúvida vai sempre existir, que acha que química é um aprendizado que serve só para fazer avaliação, para passar de ano. Muitas pessoas não entendem que quando estuda química, essa disciplina foi bem organizada, foi bem elaborada, todos os seus assuntos organizados ali em capítulos, e esses assuntos que são estudados em química servem para entender por que você consegue obter um medicamento, né, quando você vai comprar um medicamento, o que acontece, por que você tem as reações químicas que são responsáveis ali pelo um produto que você compra no mercado. Aí a pessoa fala assim, mas eu não estudo, mas isso aí são pessoas que vão estudar nessa área de química e que são obrigadas a estudar química. Mas aí é que está, mesmo que você não utilize química na sua vida, que você vai ingressar numa carreira e que não envolve química, de qualquer maneira, você é obrigado a saber química. Em primeiro lugar, que você tem que saber química para você vai fazer um concurso, um vestibular. Caso você queira seguir uma carreira universitária, mas eu quero seguir uma carreira universitária que envolva áreas humanas, áreas linguísticas e da comunicação, e não tem química. Vamos lá. Mas você precisou da química para você se classificar, para justamente você ingressar numa carreira que você não vai ver química. Mas você precisa entender que química é também uma disciplina obrigatória no currículo, no sistema educacional, no currículo escolar brasileiro. Vamos lá então ver, né? Então a gente tem que botar na cabeça o seguinte: quando você está estudando química, isso que eu estou falando vale para outras disciplinas, matemática, física e química, que os três juntos, eles têm uma interdisciplinaridade, agem em conjunto, porque você precisa da matemática para entender química, assim que você precisa da física para entender química e vice-versa. Um precisa do outro, é um ensino globalizado ali. E você está lá estudando lá desde que você começou na aula de ciências. E o que acontece? Quando a pessoa questiona por que tem que estudar química na escola, a pessoa que faz uma pergunta dessa, ela já veio, ela traz um defeito lá atrás, lá a partir dos 4, 5, 6 anos de idade, quando não desenvolveu bem a leitura, quando não se desenvolve bem uma metodologia de ensino. E aí o adolescente, o pré-adolescente, ou a criança não recebe de forma adequada a conscientização do que tem que aprender, os assuntos de química, né? Porque a gente está focando aqui em química por causa da live, é sobre química. Mas eu estou falando, isso que eu estou falando vale para qualquer disciplina que for, quaisquer outras disciplinas, tá? Então vamos lá ver aqui as perguntas que falam assim, ó. A pergunta é: o que vai servir na minha vida corriqueira os conhecimentos de química? Tá aqui feita a pergunta. O que vai servir na minha vida corriqueira? Vamos lá. Servir o seguinte: quando você estuda química, lá quando começa lá na aula de ciências, no ensino fundamental 2, quando a gente fala assim, na antiga quinta, sexta, sétima, oitava série. Então você pega lá na oitava série, que a gente chama de nono ciclo agora. Então você aprendeu química para quê? Em primeiro lugar, para você desenvolver o seu raciocínio lógico. Da mesma forma, quando você aprende matemática, física, língua portuguesa, então, que você tem que aprender interpretação de texto. O
que vai servir? Vai servir que você tenha um conhecimento básico de química e que a química ela me favorece em muitas coisas sobre remédios. Por que que eu tomo a vacina? Graças à química você pode tomar uma vacina. Graças à química você pode ter medicamentos. Graças à química você consegue entender porque quando você faz ali o bolo, por que tem que usar o fermento. Então a química ela tem também uma aplicação todo dia, toda hora, todo dia, dentro do seu lar. Você lida com química o tempo todo, só que a gente não percebe, né? Então foi graças ao estudo de química que deu para entender por que surgem várias receitas ali na parte de culinária e outros setores, na área de laboratório, área farmacêutica, tá? Então é isso que tem que ter a ideia, é você desenvolver o seu raciocínio lógico, tá? Então você precisa ter desenvolvido a química para você saber o que serviu na sua vida, né? Se não fosse a química ali, como é que você ia entender que a penicilina é um antibiótico que surgiu lá foi descoberto de uma forma acidental? Tem uma história que fala da penicilina, né? E ela tem uma história, né? O efeito da penicilina, ela surgiu de um ato acidental, né? Tá? E é só lendo assim a respeito da história da penicilina, né? Então eu dou essa dica, né? Fazer uma pesquisa e que tem a ver com estudo de química, tá? Vamos lá. Você tem que entender casos de poluição que acontece, que envolve assim, muitas reações químicas. Por que ocorrem chuvas ácidas, que é a chuva ácida que tem cujo um componente da chuva ácida que é o H2SO4, que o ácido sulfúrico tem o ácido sulfuroso, entendeu? Graças à química você entende por que lá no nosso estômago você produz ali o HCl, o ácido clorídrico, para acidificar o meio ali que vai fazer a digestão das proteínas, que a digestão das proteínas no estômago ela ocorre em pH baixo, ou seja, no meio ácido. E essa acidez acontece por meio do HCl, o ácido clorídrico, que você aprende lá em funções químicas, que o ácido clorídrico é um ácido inorgânico, tá? Então, tem tudo uma ligação que você aprende lá na biologia, na parte de digestão. Aí quando você chega, o alimento, quando ele chega lá, depois, sai do estômago, vai pro intestino delgado, aí já acontece ali que a digestão de outras substâncias, como digestão de açúcares, de lipídios, acontece em meio básico, em pH alcalino. Então quando o professor de biologia fala que a digestão lá no intestino delgado e todo aquele processo ali, e toda aquela passagem ali pelo intestino delgado ocorre em pH alcalino, que é o pH básico, que é acima da acidez, ele não é ácido, é básico, e a biologia explica, aí você não entende o que é um pH, que o pH é o potencial hidrogênio iônico, que o nível de acidez, dependendo da região do nosso corpo, no sangue, em qualquer parte do nosso corpo. Então, o nível de acidez ele é medido pela concentração de hidrogênio. Então, é isso que tem que entender. É para você ter o conhecimento. Porque a química faz parte do ensino escolar. Foi o que eu falei. Ele faz parte do ensino escolar justamente para você ter base. A escola não quer que você seja um químico, seja especialista em química. Isso se você quiser. E por isso que o objetivo aqui da minha live é quem quiser se tornar um especialista em química. Porque eu quero fazer uma prova no futuro, eu quero prestar um concurso, fazer uma prova de vestibular, e eu quero estar por dentro de química. Eu quero ter base, então eu quero ter mais do que isso. Eu quero saber química só por saber. Eu quero estar preparado se surgir uma prova aí que envolva essa disciplina de química para trabalhar no laboratório, seja na parte técnica, então envolve muita química. Então tem muitos concursos por aí, instituições aí, que é um concurso interno, é um concurso isolado, tá? E tem o vestibular. Eu tenho que saber química, que eu vou fazer o vestibular. Eu tenho que ter noção de química. E depois, quando eu passar no vestibular, eu não quero mais saber de química. Tudo bem, é uma opção sua. É uma opção sua, mas tem aqueles que querem saber de química. Por quê? Porque eu sei de relatos, as pessoas falam, comentam. Então, quando você vê que existem pessoas que comentam sobre isso, que quer saber mais do que aprendeu na escola,
quer saber mais do que a base, então serve de inspiração para eu, por exemplo, fazer esta live aqui. Que eu estou fazendo uma prestação de serviço aqui para aquelas pessoas que querem se interessar pelo propósito que eu estou passando, tá bom? Então vamos lá, ó. Então, ó, porque a química faz parte do ensino escolar, né? Já foi explicado, tá? Para você ter a base, para você, novamente, tudo que você estuda lá é para você desenvolver o seu raciocínio lógico. Esse é o objetivo. A química, se você estudar bem ela, vai servir para você ter um raciocínio lógico que vai servir para você entender outros assuntos de outras disciplinas, tá? Então, quem foi o verdadeiro pioneiro dos químicos? É uma pergunta muito boa que fazem. Então, como é que começou a química? Quem realmente é o verdadeiro pioneiro dos químicos? Quem então deu a ideia de dar a inspiração para que algumas pessoas engrenam nessa jornada de saber química? Então tá aqui, ó, vou mostrar aqui nesse artigo aqui, ó, que fala assim: o homem e a química, tá aqui falando, ó. Ele fala assim: era uma vez um homem das cavernas, está dizendo aqui. Observando o calor que se desprendia quando o relâmpago se abatia sobre as árvores, ou quando uma floresta se incendiava, ele percebeu, ó, vamos supor, isso aqui é uma ilustração do homem da caverna, então digamos que ele percebeu que o fogo poderia ser usado para muitas coisas, por exemplo, para suavizar os rigores do frio. Aqui, ó, ele observando aqui, ó, fazendo aqui uma observação, ó. Então vamos dizer que os homens das cavernas foram os primeiros a utilizar, sem querer, sem eles mesmos saber, que as etapas do método científico. Então eles ficavam observando a primeira etapa do método científico é a observação, que se aprende lá em filosofia e também em biologia. Etapas do método científico, ele estava aqui observando, ó. Ele conseguiu manipular o fogo. Tá? Então o homem, ele não inventou o fogo, não existe essa ideia de que o homem inventa fogo. Muitas pessoas trazem erros lá de anos atrás, ali desde da primeira vida escolar, e trazem o erro até hoje dizendo que o homem criou o fogo. O fogo não foi criado pelo homem, né? Antes do homem existir, antes dos dinossauros existirem, qualquer ser vivo existir, o fogo foi criado ali. Digamos assim, se a gente for levar para o lado do criacionismo, quando a gente estuda lá a teoria do Big Bang, o fogo foi criado ali sobre um ser onipotente, tá? Que é Deus. Então, você vê, então foi de origem divina ali, foi no ser onipotente. Quando a Terra começou a ser formada, e outros planetas também, você vê que só ali a explosão do Big Bang, o fogo já surgiu dali, da explosão. E foi que quando surgiu o planeta Terra, antes o planeta Terra era uma bola de fogo, e depois a temperatura foi diminuindo, tá? Foi surgindo a água, que toda aquela substância que está no estado de vapor, foi tudo sofrendo liquefação, que é do estado de vapor para o líquido. Aí surgiu a água, tá? Então tá aqui, ó. E tá mostrando aqui, ó. Aí ele fala: o primeiro homem que conseguiu acender fogo sem saber, o pioneiro dos químicos. Então, o primeiro homem que conseguiu acender foi, sem o saber, o pioneiro dos químicos, porque estava realizando uma reação que é a combustão. Então, digamos assim, que quando surgiu o homem, os primeiros ancestrais do homem atual, que somos nós, né? Somos aqui da parte, já somos já do Homo sapiens sapiens, o homem atual, mas os nossos ancestrais foi que fez a reação, que é a combustão. Tá aqui, ó, combustão. Aí que você aprende lá na química, já que combustão é você pegar um componente orgânico, quando você estuda lá na química orgânica, combinado com oxigênio, e que surge CO2 e H2O. Então, se eu fosse colocar aqui, só para ter ideia do que é a combustão, é o seguinte, ó. Então, vamos ver aqui, ó. Pronto. Então, quando você tem aqui uma reação de combustão, ó, aqui está a combustão, ó. Aqui está a combustão, ó. Tá aqui. Tá aqui. Aqui está a combustão. O que acontece? A combustão acontece com uma substância orgânica. Quando você fala substância orgânica, é aquela substância que tem a partir de 2 carbonos em diante. Então, por exemplo, se você pegar uma substância aqui que você tem o etano, tá aqui, ó. Aqui está o etano, ó.
Aqui está o etano, que ele é um hidrocarboneto, né? Que é um alcano. Aí esse et aqui, o sufixo et, significa que são dois carbonos, ó, um carbono e outro carbono aqui, ó, tá lá. E cada carbono aqui, ele se liga com outro elemento que é, ó, aqui que é o hidrogênio. Aí você tem um hidrogênio aqui, você tem outro aqui, você tem outro aqui, você tem outro aqui, outro aqui e outro aqui, ó. Pronto. Isso aqui é o etano. Aí quando você quiser colocar na forma molecular dele, que é assim, ó, representado assim, ó, quantos carbonos? São dois carbonos, C2, aí tem 1, 2, 3, 4, 5, 6, C2H6, ó. Pronto. Tá lá. Então isso aqui você vê que é o etano, entendeu? Aí o que acontece? Combustão, uma reação que acontece com uma substância orgânica que tem dois carbonos, não é só apenas com hidrogênio. Substâncias orgânicas pode ter oxigênio, pode ter nitrogênio, frisando que tem, desde que tenha dois carbonos aqui. Em toda reação de combustão, você vê que tem a participação do oxigênio, ó, oxigênio. E quando você queima qualquer material orgânico, por exemplo, você queima um algodão, você queima uma madeira, você vê que aqui, ó, ele conseguiu fazer fogo aqui, ó, porque ele pegou alguns pedacinhos de madeira aqui, e madeira é uma matéria orgânica, né? Porque vem de coisas vivas. Então, substância orgânica é tudo que vem de coisas vivas, tá? Então, tá aqui, ó, madeira que vem lá da árvore, ele fez o fogo, ó. Quer dizer, ele não fez o fogo, ele provocou, né, o surgimento do fogo aqui, tá? Então, tá, tudo bem, a gente pode dizer que ele fez o fogo, mas ele não criou o fogo, né? Então, o homem da caverna veio para manipular o fogo, tá? Então, tá aqui, ó. Tá aqui, ó. Pega. E toda vez que acontece isso, ó, em presença do oxigênio, você produz CO2 e H2O. Por exemplo, a nossa respiração aeróbia, que a gente respira, temos que ter oxigênio, dependemos do oxigênio para a gente gerar total energia, para a gente respirar, para a gente viver. É uma reação de combustão, porque você coloca o oxigênio para dentro do seu corpo, aí você tem que... Aí ele age, ó, com uma substância chamada glicose, ó. Glicose, que é C6H12O6. Tá aqui, ó. Isso aqui é a glicose, combina com o oxigênio, aí vai produzir o quê? Gás carbônico e água. Viu como é que é importante saber química? Porque uma vez que você entende reação de combustão, eu peguei uma aplicação. Na presença de glicose, combinando com o oxigênio, você consegue ter uma combustão total, ó, e você produz CO2 e H2O. Então é o que acontece, então assim, ó. Acontece, ó, quando você tem, ó, você respira aqui oxigênio, ó, respira oxigênio, tá, ó, vai lá, aí você faz, aí só sai gás carbônico e água na forma de vapor. Então quando sai gás carbônico e água na forma de vapor, ó, tá lá, e você vê que ainda sai uma energia térmica, ó, o ar sai quente, né? Então você vê que você gera calor ali, você gerou ATP, que é uma energia que você retira da glicose, que o ATP ele armazena essa energia para você usar depois, para alguma atividade que você for fazer, para você correr, andar, você precisa ter essa energia armazenada. E a outra energia que sai é aquela, ó, é na forma de vapor, né? Aliás, na forma de calor, né? É o calor que a gente aprende na física, é uma energia em trânsito, tá bom? Então vamos lá aqui, ó. Vamos ver. Tá aqui, ó. Pronto, então tá aqui. Aí você tem os equilíbrios que você faz. Aí tem um assunto que é chamado de estequiometria. Equilíbrio não, perdão, é estequiometria, em que você balanceia a reação química, entendeu? Então tem a parte de estequiometria que você faz ali, quer dizer, vários assuntos, um vai puxando o outro, um assunto depende do outro. Quando você faz assim, ó, aqui você tem dois carbonos, aí você coloca aqui, ó, aqui tem um, aí você coloca dois aqui, ó, 2 vezes 1, tá aqui.
Aqui você tem 6 hidrogênios, né? Então o que acontece? Aqui tem 2, se tem 6 aqui, tem que ter 6 aqui. Então você põe um 3 aqui, ó, para fazer 3 vezes 2, 6. Aí o último você equilibra o oxigênio, que você tem assim, ó, 2 vezes 2, 4 pro oxigênio, mais 3 vezes 1, 3. Aí vai dar 7, tá lá. Aí você põe o 7 aqui, só que fica assim, ó, 9 vezes 7, 14. Para dar 7, é só você pegar e botar assim, ó, 7 sobre 2, ó. Fica em fração, ó. 9 vezes 7, 14, dividido por 2, 7. Pronto, eu balanceei a reação química aqui, tá bom? É isso que a gente faz, um puxa o outro, tá? Então isso se aprende lá na estequiometria, tá bom? Então vamos lá, viu como é que é a importância de saber química? Mesmo que você não queira, se você estuda química lá a partir de 10 anos, você começa a ler tudo sobre química, você vai acabar aprendendo sem querer e você não vai querer mais largar. Você vai se viciar em estudar química, física, matemática, língua portuguesa, sociologia, filosofia, história, geografia, artes, matemática, biologia, entendeu? Então tá lá. Vamos ver aqui. Então lá, você sabia que o início de tudo veio da combustão? Foi o que eu expliquei ali. Graças à química, descobriu-se o metal cobre e existe livre na natureza, sem necessidade de ser forjada e, portanto, dispensa trabalho metalúrgico. É verdade. O cobre, ali, você vê que ele existe já na natureza. Quando os mineradores vão lá, fazem aquela explosão nas rochas ali, nas regiões rochosas, eles explodem para extrair metal. Você extrai o ferro, você extrai vários tipos de metais. E o cobre é um metal que ele já existe na natureza, não precisa necessidade de ser muito forjada. Então ele dispensa muito trabalho metalúrgico. O mesmo ocorre com o ferro, facilmente extraído dos minerais dos quais aparece naturalmente. Olha, você vê como é que a natureza favorece alguns metais para a gente, justamente para ser usado de imediato. Você vê o cobre usado aí lá nos fios de alta tensão, ali, e é um cobre que ele só passa só para aquele processo físico, né, de fazer de corte, né, para formar fios, né, para ele ficar mais fino, só processo físico, mas não sofre nenhum processo químico. Por isso que fala assim, não dispensa trabalho metalúrgico, né? Tá lá. Então, apesar de trabalho metalúrgico, é também processo físico, né? Porque você vai pegar o ferro, você vai fundir o ferro do sólido para o líquido, tá? Acontece com o cobre também, tá bom? Mas quando fala que dispensa trabalho metalúrgico, é você não fazer muitos processos químicos de separação, como acontece com outras substâncias, tá? Isso aí a gente se vê lá no assunto de processos físicos de separação, tanto físico quanto químico, tá? Sem o controle do fogo e a fabricação sem o controle do fogo e a fabricação de utensílios, a sobrevivência do homem não teria sido possível. Porque você vê, tudo que acontece de trabalho, quando a gente faz um trabalho metalúrgico, foi graças ao fogo ali. Então ele fala, sem o controle do fogo. Então foi isso que eu coloquei aqui, ó, sem o controle. Você controla o fogo e você fabrica utensílios, né? Então a nossa sobrevivência é garantida por causa dessas descobertas aqui. Naquela época era uma coisa revolucionária, né? Uma coisa assim que era espantosa, tá? A preocupação com a constituição da matéria aconteceu cerca de 400 anos antes de Cristo. Você vê, 400 anos antes de Cristo foi que começou a ter a preocupação da constituição da matéria. Tipo, constituição da matéria, por exemplo, você estuda lá a água, tá lá, você vê aqui a água, tá lá, a água. Então, quando a gente fala constituição da matéria, né, é que a água, foi descoberta que a água é formada de 2 hidrogênios com oxigênio. Pronto. Então, a química, ela visa a você estudar as propriedades da matéria, a constituição da matéria, aquela substância, quais são os elementos que participam daquela substância, que vai ser muito importante para fazer reação química, para fabricação de remédios, medicamentos, perfumes, né? Todos os produtos ao nosso favor. E então precisou de saber o que aquela substância é composta, né? O que tem naquele metal ali, metal ouro, né? Aí foi descoberto que é um elemento ouro e que mais tarde, com o avanço do estudo da química, surgiu, né, uma teoria chamada teoria, até já coloquei aqui,
só para adiantar, ó, que é o chamado postulado de uma teoria atômica. O que é postulado de uma teoria atômica? É assim, que mesmo que ainda não soubesse quais são os elementos químicos que a gente hoje sabe na tabela periódica, sabe-se que já fizeram um pressuposto naquela época de que qualquer matéria ali, ele é formado por partículas menores, partículas que chamam de átomo. Eles sabem, assim, eles postularam isso, eles fizeram um pressuposto de que qualquer matéria, um lápis aqui, né, o ferro aqui, a madeira aqui, qualquer coisa aqui possui, é constituído de unidades de matéria, pequenas partículas que chamam de átomos. Eles só fizeram uma filosofia, eles só fizeram hipótese, eles não provaram nada ainda, não havia como provar naquela época de que, por exemplo, a água é formada de 2 hidrogênios e um oxigênio, porque não tinha recursos de laboratório para fazer o experimento. Então eles só ficaram falando, eles fizeram esse pressuposto. Olha que interessante. E mais tarde foi que, quando foi feito o experimento, eles acertaram, os antepassados acertaram que sabe-se que a água tem átomos, né? Mas eles não sabiam que eram átomos de hidrogênio e oxigênio, mas pelo menos sabiam que são formados de átomos. Até o nosso corpo mesmo, ó, aqui, ó, nossa pele é formada de átomos, né? Tá lá. Pronto. Então, vamos ver aqui. Então já começou com isso aqui, ó. Então justamente que foi aqui que fez esse postulado, ó. Quais os primeiros assuntos para iniciar química? Então vamos lá. Então, baseado nessa parte aqui que foi sob aspecto de conscientização, para você entender por que você estuda química, tá? Agora você vai aqui, ó, falando aqui, ó, do postulado de uma teoria atômica, porque isso aqui eu peguei, fiz a pesquisa aqui justamente desse material, ó, né? Material muito assim interessante, que ajudou bastante, tá aqui, ó. Então eu peguei já algumas ideias aqui, ó, que fala aqui, ó. Cerca de 400 anos antes de Cristo, postularam uma teoria atômica segundo a qual a matéria seria formada por partículas pequeníssimas, que hoje a gente entende como átomo, indivisíveis, né? As quais chamaram átomos do grego sem divisão. Então, quando você fala átomo, é a menor unidade da matéria que é indivisível, entendeu? Essas considerações não se baseavam em nenhuma evidência experimental. Eles não tinham experimento para fazer, não tinham recursos e, portanto, não poderiam ser chamadas de científicas. Concordo. Para uma coisa ser científica, você precisa provar aquilo que você está falando. Era mais filosofia que outra coisa. Tá lá o que eu tinha falado, ó. E como não se encontrou aplicação prática para elas, foram por muito tempo relegadas ao esquecimento. Aí esqueceram. Aí foi com o tempo ali que surgiu a alquimia aqui falando, ó. A alquimia é talvez a primeira escola química. Floresceu na Idade Média e se propunha a fabricar ouro a partir de outros metais. Então, essa transformação seria suposta possível porque se acreditava que todos os metais fossem constituídos por quantidades variáveis de 3 elementos, que é o mercúrio, o enxofre e sal. Assim, variando adequadamente as quantidades desses 3 elementos, mercúrio, enxofre e sal, seria possível alcançar a transformação dos outros metais em ouro. Evidentemente, esse objetivo nunca foi alcançado e, ao que tudo indica, nunca ocorreu aos alquimistas que, se conseguisse fabricar ouro, ele perderia o seu valor porque deixaria de ser raro, né? Então, se você ficar fabricando, vai perder o seu valor, deixa de ser raridade, porque aí é questão de economia. Então, quando se estuda economia, sabe muito bem quando você produz algo em larga escala, a tendência é o preço baixar. Vai ter uma grande produção, entendeu? Então essa é a parte de economia. Como é que você vê? Tudo a ver com química. Se não fosse a química, como é que a gente ia estudar, sabe, ter noções básicas de economia? Uma coisa é ligada à outra, entendeu? Então tá aqui, ó. Eu poderia falar muito, mas aqui a live aqui é restrita só para essa parte 1, porque essa live aqui é referente à parte 1, para dar os primeiros passos para me tornar especialista em química. Vamos ter a parte 2, 3, 4, 5. Vamos explicar em partes posteriores, subsequentes, tá? Cada assunto de uma forma básica, entendeu? Então tá aqui, ó.
Aí fala aqui da história toda, né? Da história do Eligir, entendeu? Falando aqui, uma variação interessante da alquimia foi a iatroquímica, ou a escola dos químicos médicos, do grego iatros, médico, que buscavam o elixir de longa vida, uma espécie de panaceia que curaria todas as doenças e garantiria a vida eterna aqui na Terra. Então, naquela época ali, lá na Idade Média, existia muitos pilantras, né, que faziam esse elixir, e que a pessoa tomava o elixir, a pessoa curava da doença, né? Tal como os fazedores de ouro, os iatroquímicos não foram bem sucedidos, mas ambos os movimentos tiveram também consequências positivas. O afã de fabricar ouro e o esforço de garantir a vida eterna propiciaram a obtenção de várias substâncias novas. Se não fosse assim, naquela época que a gente vê muito assim filmes e desenhos que fazem pilantragens, né? Que faz o elixir da vida, que garante a vida eterna, aí o povo sem informação naquela época acreditavam, né, no que aquele iatroquímico falava, e a pessoa tomava ali a substância e dava em troca moedas, né, ali. Aí fazia o iatroquímico ser rico, né, enriquecia por causa disso. Então a obtenção de várias... Mas mesmo assim, eles foram os inspiradores para a química avançar, para o estudo da química avançar. Garantir a vida eterna, propiciaram a obtenção de várias substâncias, bem como de desenvolvimento de vários instrumentos de laboratório e de técnicas de trabalho experimental. Então vamos dizer que graças aos iatroquímicos, que são os químicos médicos naquela época, foi possível desenvolver instrumentos para trabalhar em laboratório, para provar aquilo que você fala. Falou aquilo, já tem equipamento avançado, experimental, laboratório, então você prova aquilo que você está afirmando, está ali fazendo uma hipótese, tá bom? É isso que é estudar etapas do método científico. Tá lá. Pronto, então tá aqui, ó. Legal, né? Ó, falando aqui, ó. Que é mais, ó, a alquimia é importante estudar, ó. Eu falei aqui da alquimia, ó. Você precisa entender o que é uma alquimia aqui, para você entender de química. Então você tem que estudar a parte histórica. E depois entra a parte de matéria e energia. Então quando você estuda lá matéria e energia, então tá aqui, ó. Quando você estuda lá matéria e energia, vamos ver aqui, tá aqui, ó. Tá aqui, ó. Matéria e energia tá aqui, ó. Pronto. Então tá tudo aqui, ó. Que você, ó, o que é matéria? É tudo aquilo que ocupa lugar no espaço. O que é matéria? É tudo aquilo que tem massa e ocupa lugar no espaço. Aí começa com esses conceitos aqui, né? Então você estuda tudo falando sobre matéria, falando sobre o Albert Einstein aqui, ó. E ele fala sobre a teoria da relatividade, ó. Que é aqui, ó, que é a energia na desintegração atômica, que é a massa multiplicada pela velocidade da luz no vácuo, que é esse valor aqui, ó, que se estuda muito lá na física, né? Principalmente ali na óptica geométrica, entendeu? Então a gente tem que estudar tudo isso daqui para a gente ter uma ideia do que é matéria, noção de matéria e energia, que também se estuda na física, tá? Isso aí tô dando aqui só, né, a etapa inicial. Aí você tem em seguida os átomos aqui. Quando você estuda ali os átomos, aí você começa a estudar átomo, né? Quando você tem assim, tá lá, ó, por exemplo, imagina que você tem aqui uma barra metálica, tá aqui, ó, vamos supor que seja uma barra de ferro, pronto. Aqui tá uma barra de ferro igual essa daqui, ó. Pronto, isso aqui, ó. Tá aqui, um exemplo. Ferro, e se você pudesse diminuir de tamanho milhões de vezes, bilhões de vezes, trilhões de vezes, você poderia ver que o ferro aqui, ele é formado de partículas. Dessas partículas aqui, ó. Aqui, ó. Aqui, pronto. E que cada partícula dessa aqui, né? Aqui. E que cada partícula dessa, ele é um átomo. Tá aqui, ó. Ele é um átomo. Tá lá. Como é no ferro, então é um átomo de ferro. Aí tem um símbolo que bota, ó, Fe. Aí você tem o número atômico dele, que é 26, número de massa 56, aqui, ó, tá? Então, tá aí. Aí você tem aqui o átomo de ferro, esse átomo aqui, qualquer átomo que você estuda, aqui, ele tem a parte, tem o núcleo, e que esse núcleo aqui é justamente onde abriga partículas positivas. Peraí, deixa eu botar aqui que tá tremendo um pouquinho. Tá, melhorou.
partículas positivas, que são os prótons. Tá aqui. Por quê? Muitos não sabem, não lembram que quando um elemento tem um número atômico 26, é porque ele tem 26 prótons, ou seja, 26 partículas positivas lá dentro. Cargas positivas, prótons. Então, quando você fala que número... O que é número atômico, a definição? Número atômico é o número de prótons de um elemento. Se tem 26 aqui, é porque tem 26 prótons. Por exemplo, o sódio, ele é um elemento de número atômico 11. Então, significa que lá no átomo dele, lá no núcleo, você tem 11 cargas positivas, prótons. 11 prótons. Além dos prótons, você tem outra carga que é o nêutron. Você tem nêutrons, né? Nêutrons, junto com os prótons aqui, com as cargas positivas. E aí pergunta, mas como é que faz para calcular o número de nêutrons? É você pegar o número de massa, diminuir, subtrair 26 no número de massa, que você tem assim, 56 menos 26, está lá, ó. Aí vai ser 6 menos 6, 0. 5 menos 2, 30. Então você tem 30 nêutrons, tá? Tá aí. Então, enfim, o que mais aqui, né? Aí você tem, é isso. Prótons, você tem nêutrons aqui. E fora disso aqui, o átomo, quando você estuda, além de você ter a carga aqui, além de você ter o núcleo, você tem isso aqui, ó, que envolve os prótons, aqui assim, ó. Sabe o que é isso aqui? Essa parte aqui do átomo se chama eletrosfera. É onde você tem cargas negativas, que são os elétrons, ó. Eles não ficam no núcleo. Eles ficam rodeando o átomo, orbitando o átomo, que são as cargas negativas. São justamente essas cargas negativas que geram eletricidade, que geram a corrente elétrica. Aí eles ficam aqui, ó. Tá lá. Tá aí. São as cargas negativas. Quando o elemento ele está no seu... vocês vão lembrar que o átomo, quando ele está no seu estado estável, quando ele está em equilíbrio, está estável, o número de prótons é igual ao número de elétrons. Ou seja, por exemplo, o ferro. São 26 prótons, então tem 26 elétrons. Mas acontece que se você retirar 2 elétrons ou 3, ou 1, o número de elétrons vai ficar menor que o número de prótons, tá? Então, é por isso que você tem aqui, por exemplo, você tem 2 tipos de ferro, né? O ferro tem carga mais 2, aliás, íon, né? Mais 2, e o ferro tem mais 3. Significa que ele ficou com 2 prótons a mais. Significa o seguinte, que você tem 26 elétrons. Aí quando você retira 2 elétrons, então você fica 26, 24. Então você tem, ó, 24 elétrons. Mas e o número de prótons? O número de prótons continua, 26. Porque o número de prótons, você não varia o número de prótons, só varia o número de elétrons. Mas isso aí vai se aprendendo lá em apresentações posteriores, né? Só estou dando aqui a etapa, o pontapé inicial aqui, já dando a base aqui, entendeu? E tem o ferro mais 3. O sódio, por exemplo, o íon dele é 1. Aí vocês vão aprender que esses valores aqui, mais 1, mais 2, tem valor negativo também. A gente aprende lá no assunto que é número de oxidação, entendeu? Você precisa aprender número de oxidação para você aprender a fazer estequiometria, balanceamento químico, das reações químicas, tá? Pessoal, então tá aí, ó. Beleza? Bom, então tá aí, né? Foi dado aí a apresentação sobre química. E para você se tornar um químico, eu quero me tornar um especialista em química, eu quero saber tudo de química, quero saber da maioria dos assuntos, eu quero dominar, eu quero pegar uma questão, tentar resolver uma questão de vestibular, de concurso que envolva química, ter uma ideia, pelo menos você olhar um exercício de química e você saber quais são os assuntos que participam ali daquele enunciado, né, das questões de vestibular. Então isso é importante, tá vendo como é que é importante saber tudo isso aqui? Mas isso aí tem que aprender lá atrás, não é saber, se quiser aprender tudo agora, tem que começar a fazer muita leitura e também fazer muita escrita manual. Eu sempre falo nas minhas apresentações que você fazendo escrita manual, você vai desenvolver mais o seu aprendizado, né? Você escrever, assim como eu faço aqui, ó, todas as minhas lives aqui,
Eu faço tudo escrita manual, ó. Porque quando você faz uma escrita manual, você assimila mais os conteúdos, você vai aprendendo cada vez mais e é difícil esquecer, entendeu? Então tá aí, pessoal. Então, valeu, um abraço aí. Espero que essa live tenha servido de grande ajuda, ok? Valeu, um abraço aí.